Certo, pessoal. Aqui, cumprindo o nosso time box, então, tá? Que vai ser de 1 hora, eu vou iniciar o webinar, tá certo? Então, como eu disse antes, eu vou parar em 2 momentos, tá? Um na metade do webinar e um no fim, para dar uma olhada, ver o que vocês estão escrevendo, tá? E vamos iniciar agora, então. Então, primeiramente, meu nome é Guilherme Zordan, trabalho como desenvolvedor na Meta. E aconteceu a motivação para criar esse webinar aqui, porque é o seguinte, eu comecei a trabalhar então com React em 2017 e os cursos que eu fiz na época, eles geraram bastante gaps de conhecimento na época, né? E eu pensei assim em fazer uma coletânea dos fundamentos e de como eu de fato gostaria de ter aprendido a programar em React para não ter tido esses gaps de conhecimento, certo? Então nós vamos começar aqui. Primeiro eu gostaria de falar sobre algo chamado composição ou combinação de funções, tá? Que seria o ato ou mecanismo de combinar funções simples para construir funções mais complexas. O resultado de cada função é passado como argumento da seguinte, e o resultado da última é também o resultado do todo. Vamos ver como é que isso significa em código, né? Então aqui eu tenho um código em JavaScript e nós temos aqui essas funções aqui. Aqui está sendo chamada essa getProfileData e um argumento está sendo passado para ela. Esse argumento ele é passado em cadeia para as funções seguintes e o resultado que nós vamos ter, na verdade, é o resultado de todas as funções sendo executadas em cadeia, certo? Agora um spoiler de como o React funciona, ele vai funcionar exatamente desta forma. Só que em vez da gente retornar um objeto, como na função anterior, a gente vai querer retornar interfaces para o nosso usuário. Tá? Então, essa seria o código em React, um pequeno spoiler aí do que a gente vai escrever. Tá? Agora, quando a gente está trabalhando com composição de funções, é muito importante a gente ter ciência dos efeitos colaterais, tá? Isso é algo que só acontece no JavaScript, em específico, tá? Que é o seguinte, quando nós passamos um argumento para uma função no JavaScript e ela é de um tipo primitivo, ou seja, ela é uma string, um número inteiro ou um boolean, eles são passados esses argumentos como um novo valor, como uma nova referência no endereço da memória do computador. Portanto, esses argumentos podem ser mutáveis, eles podem ser modificados tranquilamente. Tá? Agora, o mesmo não acontece quando nós estamos passando um objeto, um array ou uma função para a nossa função. Né? Se nós pegarmos esse argumento, que é um objeto, um array ou uma função, e modificarmos ele, nós também vamos causar efeitos colaterais, que são mudanças em variáveis que estão referenciando coisas na memória que não está dentro do escopo da nossa função. Tá? Então, como é que eu corrijo essa maneira insegura que eu estou alterando esse objeto profile? Antes deixa eu só voltar aqui que eu passei errado. Falando sobre efeitos colaterais, o grande problema é que quando nós fazemos essa alteração de um objeto que está referenciado na memória fora do escopo da nossa função, nós podemos causar ou não bugs para o nosso usuário final. E nós queremos evitar bugs o máximo possível. Então, uma possível solução para aquela forma insegura que eu mostrei anteriormente seria pegar o argumento, copiar para uma nova variável que sobrevive dentro do escopo da função, e aí sim eu poderia realizar modificações nessa variável e retornar ela. Tá? Isso seria uma possível correção, uma maneira segura de tratar efeitos colaterais. Tá? Agora nós vamos ver uma segunda maneira, que é escrever código de forma declarativa. Tá? Então nós vamos fazer comparação do código imperativo com declarativo. Trazendo aí para uma analogia,
supomos que você tenha um carro onde o sistema de refrigeração de ar-condicionado dele seja analógico. E supomos também que a temperatura ideal dentro do carro para você seja de 23 graus. Então você vai ter que ficar dando comandos, dando ordens, que é o que significa ser imperativo, né? Você vai ter que dar ordens para o teu sistema de ar-condicionado até que você atinja a condição ideal de 23 graus Celsius dentro do teu carro, tá? Em contrapartida, quando a gente escreve código declarativo, seria semelhante a comparar com o ar-condicionado digital do carro, dessa vez, tá? Aonde basta você indicar que você quer que a temperatura seja de 23 graus Celsius e os próprios sistemas internos do ar-condicionado vão tratar de estabelecer essa temperatura o tempo todo para você. Mas como seria isso em código, né? Então aqui eu vou ter um trecho de código imperativo e de código declarativo. Nós temos um for, né, que está iterando aqui um array de carros e fazendo uma comparação e retornando algo para o usuário pelo console, tá? De forma imperativa e de forma declarativa. Agora, por que é mais interessante a gente escrever de forma declarativa quando a gente está trabalhando com React? Porque o código declarativo naturalmente não vai produzir efeitos colaterais. Então, enquanto a gente puder escrever de forma declarativa, é muito ideal, indicado, que se escreva de forma declarativa. Então, nós vamos partir para o código agora, né? Eu não sei se vocês estão vendo bem minha tela aí. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou abrir uma instância do Visual Studio, tá? Vocês ficaram quietos aí? Não disseram mais nada? Mas eu vou puxar aqui, ó, o code aí, vocês estão enxergando ele bem? Olha, o Fábio me respondeu aí. Show, Fábio. Legal. Está atencioso aí na apresentação. Legal, legal. Obrigado, cara. Legal. Então eu vou criar um novo arquivo, tá? Para o webinar, a gente vai trabalhar só com arquivos HTML. Então, ou seja, né, não vai entrar npm, node. Nós vamos tentar manter o mais simples possível, tá? Eu vou criar um arquivo chamado index.html aqui. Vocês podem, caso seja do interesse de vocês, acompanhar escrevendo código, também fiquem à vontade, tá? E eu vou iniciar o meu HTML com um boilerplate aqui, só vou apagar essas duas linhas aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar lá na documentação do React, tá? E vou copiar o script do CDN do React. E vou colar aqui no cabeçalho do meu HTML. Show. O que a gente tem com isso, né? Agora nós temos acesso à biblioteca do React. Tá? E com isso, eu vou chamar a primeira função, que é createElement. Tá? Nós vamos fazer o nosso Hello World. O createElement, ele recebe como primeiro argumento o elemento que eu estou querendo criar. No caso, eu vou criar um parágrafo. Como segundo argumento, ele vai receber as propriedades que eu quero passar para esse elemento. No caso, eu vou querer que o meu parágrafo tenha a classe de Olá Mundo. Beleza? E como terceiro argumento, é o conteúdo desse elemento. Eu vou colocar o texto Olá Mundo. E eu também vou atribuir a uma const esse elemento e vou imprimir ela no console. Beleza, eu vou abrir esse arquivo aqui agora. E vou dar um F12 aqui no nosso navegador. Veja que imprimiu um objeto aqui no console e ele contém alguns atributos, né? Props, aqui tem o conteúdo dele aqui, nós temos a class name aqui, e ele é do tipo P, um parágrafo.
Mas, poxa, como é que a gente faz para, de fato, imprimir esse conteúdo na tela dentro de um parágrafo, né? Para isso, nós vamos precisar de outra biblioteca, tá? Eu vou voltar lá na documentação do React e vou copiar o CDN dessa biblioteca, que se chama React DOM. Colei aqui no cabeçalho do meu HTML, né? E com isso, agora eu vou ter acesso ao React DOM. Então, vou escrever aqui, ele vai ter o método render, e para esse método render, como primeiro argumento, nós vamos passar o elemento recém-criado. E como segundo argumento, a gente vai querer passar aonde que a gente quer que a nossa aplicação inteira seja acoplada no nosso HTML. Então, para isso, eu vou entrar aqui no meu body, vou criar uma div com o ID de root, beleza? E como segundo argumento, eu vou passar um document.getElementById e vou passar o meu root recém-criado. Deu Ctrl S aqui, se eu der um F5 na página, aí sim nosso Olá Mundo está aqui sendo apresentado na tela, dentro do root, dentro de um parágrafo com a class name de Olá Mundo. Legal, né? A gente escreveu ali o nosso primeiro elemento do React. Bacana. Tá. Só que tem um detalhe, nós estamos no início quando o React foi concebido, de fato era assim que se escrevia elementos do React, né? Mas através do tempo, a comunidade achou que poderia existir uma maneira mais amigável de escrever os elementos, né? Então, para isso, eu vou querer usar o JSX, que é uma maneira mais amigável de a gente reescrever o que eu escrevi aqui, create element. Mas para isso a gente vai precisar importar mais uma biblioteca no nosso cabeçalho, e essa vai ser a última, eu prometo, que é o transpilador do Babel. E aqui dentro do nosso script, a gente vai querer passar que a gente quer ele do tipo Babel, beleza? Com isso configurado, eu posso vir aqui e copiar meu elemento, e dessa vez eu vou reescrever ele da forma amigável com Babel e JSX, que vai ficar mais ou menos assim. Muito semelhante ao HTML, porém, é muito importante lembrar que não é HTML, tá? É basicamente isso daqui, né? Vou passar aqui o argumento de class name como eu passei anteriormente. E o conteúdo do meu parágrafo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse elemento aqui sendo escrito dessa forma. Então, com isso, eu vou poder apagar essa linha aqui. E se eu der um F5 na nossa página, vou só mudar aqui o texto um pouquinho. Se eu der F5 na nossa página, tudo deve estar renderizando normalmente. Então, beleza. Agora que nós temos um elemento criado, a gente quer escalar a nossa aplicação, né? A gente quer criar mais elementos. Então, eu vou renomear esse elemento para parágrafo, com P maiúsculo, tá? E agora, ao invés de ele ser um simples elemento, ele vai ser uma função, por isso que eu coloquei os parênteses, tá? Ele vai ser uma função que retorna, que é o que significa essa seta, tá? O nosso elemento normalmente. Por que uma função, né? Porque eu quero passar um argumento de props para ela, tá? Nós já vamos ver o que é isso. E eu vou querer também, ao invés de renderizar o meu texto fixo, né? Eu quero renderizar o que vai vir da props, que vai ser uma mensagem, beleza? Eu vou apagar esse class name aqui. E eu vou criar o nosso elemento que vai implementar o nosso parágrafo. Ele vai ser o quê? Ele vai ser uma div, que dentro dessa div nós vamos ter o parágrafo, beleza? Recém-criado na linha de cima. E nós vamos querer passar como argumento para esse parágrafo a nossa mensagem. Então eu vou chamar de Olá Mundo via combinação de funções JSX, beleza? Então, como vocês podem reparar aqui, nós passamos a
combinar as funções como a gente viu anteriormente, né? E ao invés de passar esse elemento aqui que ele não existe mais, eu vou passar o meu app recém-criado, né? Se eu der F5 aqui na página e vou dar um inspecionar aqui, o que está acontecendo, né? Nós temos a div root, que é onde vai rodar a nossa aplicação inteira. Dentro dela, nós vamos ter mais uma div, e dentro dessa div nós estamos implementando o nosso parágrafo recém-criado. Tá? E agora eu gostaria de fazer uma pausa, não sei se vocês têm alguma questão, tá? Acho que o pessoal não chegou a usar o chat, né? Eu estou recebendo todas as perguntas no privado, tá? Mas eu respondo elas aqui em voz alta, tá? Ó, o Márcio falou que tá tudo certo. Legal. Bom, a gente vai querer evoluir ainda mais a nossa aplicação agora, tá? Então, o que o parágrafo é? Ele vai ser uma função que recebe as nossas props, e o app é um simples elemento do React, ele não tem sal, né? Nós vamos querer que o nosso app, agora, que ele seja uma classe do JavaScript, tá? E agora que a gente vai falar sobre classes do JavaScript, eu gostaria de voltar para a apresentação, conversar um pouquinho que de fato é uma classe no JavaScript, né? Que nas versões antigas não existia isso, né? É um conceito novo. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação para falar que classes basicamente são funções do JavaScript, tá? Apesar de ter o nome de classe, né? Isso no JavaScript, né? Diferente de outras linguagens. E qual que é a utilidade da classe quando a gente está escrevendo em React, né? Ela basicamente vai servir para tornar a nossa interface de usuário reativa a mudanças internas de estado. Nós já vamos ver o que isso vai significar e também nós vamos querer manipular o ciclo de vida dela. O que é o ciclo de vida, né? Basicamente, o ciclo de vida vai ser o seguinte, né? Nós vamos ter uma classe do React lá, que vai estender react.component, tá? E com isso eu vou ter uma série de ferramentas para usar dentro dessa classe. E essas ferramentas vão ser funções, que vão disparar em momentos específicos, tá? Então, naturalmente, quando você instancia uma classe nova, ela vai executar em sequência os métodos seguintes atribuídos a ela. Primeiro vai ser o construtor, que é muito pouco utilizado, tá? Depois vai ser esse método aqui chamado getDerivedStateFromProps, tá? Nós não vamos ver sobre ele no webinar. Por ter sido executado pela primeira vez o render, e eu digo pela primeira vez porque o render vai ser o método que mais vai ser disparado dentro da nossa classe React, tá? E nós vamos ver sobre ele sim, porque ele é muito importante. Ele que vai retornar a interface de usuário para o usuário, de fato, tá? E tem o component de mount. Também vamos ver sobre ele na sequência. Agora, na próxima parte do webinar, nós também vamos lidar um pouquinho com arrays, tá? Então, já que nós estamos lidando com React, programação declarativa, é interessante mostrar algumas operações, algumas funções declarativas que são para ser utilizada com arrays, tá? Primeiramente, nós temos o map, que o que ele vai fazer? Ele vai iterar uma lista e a cada iteração ela vai retornar esse item da lista modificado para uma nova lista. Nós vamos ter o filter, que para quem conhece SQL é muito semelhante à cláusula where, né? Nós queremos passar uma regra para o nosso array, nós queremos filtrar só os itens que respeitam essa regra. Nós temos o find, que é parecido com o filter, só que ele vai parar na primeira ocorrência deste item que entra na regra e vai retornar
o item para nós. E nós vamos ter o reduce também, que ele vai iterar o array e vai retornar qualquer estrutura de dados que nós quisermos a partir dessa iteração. Tá? São métodos que no dia a dia o programador React ele vai utilizar com bastante frequência. Tá? Então agora, conhecendo um pouquinho mais sobre classes, né, nós vamos voltar para o código. Porque agora o nosso elemento app ele vai virar um componente do React, uma classe. Então a primeira coisa que eu digo aqui é que ele estende react.component, tá? E o primeiro método do ciclo de vida que eu vou querer escrever vai ser o render, porque eu quero mostrar já para o usuário o que ele vai ver dentro do app, né? E eu vou querer mostrar o que estava ocorrendo antes mesmo. Só vou mudar um pouco a mensagem. Olá, mundo, via classe component, beleza? E vou apagar essa linha aqui. Quando nós passamos uma classe para o método render, muda um pouco a sintaxe de como ela é declarada. Tá? Nós precisamos declarar da maneira JSX. Então, só esse pequeno detalhe. Eu vou dar um F5 agora no nosso documento HTML e deu problema. Ah, sim, eu esqueci do return aqui, tá? O método render precisa ter um return. Beleza, agora nós temos a nossa aplicação sendo renderizada dentro de uma classe que estende um componente do React. Agora que nós temos uma classe que nós podemos deixar lá reativa a mudanças de estado, que é também por isso que o nome da biblioteca React recebe esse nome, nós podemos começar a trabalhar com inputs controlados, tá? E é isso que eu vou fazer. Então nós temos uma div, nós temos o nosso parágrafo criado anteriormente, e agora nós vamos ter também o input logo abaixo dele, tá? Ele vai ser um input de texto, ele vai ter um valor de insira, não, vai ter um valor de olá mundo também, beleza? Então está colocado o meu input aqui, se eu der F5 na página, ele vai estar sendo renderizado aqui. Então, normalmente você vai querer que o teu usuário possa editar os valores de um input de texto, né? Só que dessa forma como ele está, se eu tentar digitar alguma coisa aqui dentro, não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Justamente porque quando nós estamos trabalhando com inputs dentro do React, eles têm que responder às mudanças de estado. Eles têm que declarar funções para poder serem mutados, tá? E basicamente o que eu quero dizer com isso, né? Que quando nós instanciamos um elemento do tipo input aqui, ele é um elemento do React. Até ele passar pelo React DOM, ele não vai ser um HTML. E esse cara aqui, que é um elemento do React, ele vai receber uma função onChange, que vai ser disparada toda vez que o nosso usuário digitar alguma coisa dentro desse input, tá? Então eu vou querer chamar um change aqui, eu quero passar uma função para um change que vai imprimir no console o que está acontecendo quando o usuário digita alguma coisa, tá certo? Deixa eu ver aqui, o pessoal aqui está falando alguma coisa. Beleza. Então vou dar F5 aqui na tela e a gente vai cuidar o console aqui. Toda vez... Opa. Será que eu digitei algo errado aqui? Vamos ver. Beleza. Toda vez que o nosso usuário então for digitar alguma coisa dentro do input, essa função vai ser disparada e esse objeto chamado synthetic event vai ser disparado junto com essa série aqui
de atributos aqui, tá? E o que a gente quer fazer com esse objeto que nós recebemos de callback, tá? A gente vai querer, primeiro, criar uma função para tratar isso, tá? E eu vou chamar de muda valor do campo, beleza? Ela vai seguir recebendo esse evento como argumento, tá? E eu vou colocar ela no lugar aqui do onChange, tá? No lugar do meu console.log, na verdade. Então, toda vez é uma função que está sendo atrelada à classe, por isso nós temos que referenciá-la com this, tá? E toda vez que o usuário digitar alguma coisa, essa função vai ser disparada. Ó, o Morrison comentou aqui. E aí, Morrison, beleza? O Morrison comentou assim, ó. Quando você mapeia um campo de input, o valor, se estiver bindado no state, precisa que o onChange... Deixa eu só aumentar aqui. Precisa que o onChange mapeie a mudança de volta de estado. Aí, beleza? Sim, Morrison. Eu vou utilizar o state log, tá? Então, nós criamos a função de callback e junto com ela, como o Morrison disse, nós vamos querer criar um atributo da nossa classe que vai conter uma propriedade que eu vou chamar de valor do campo, beleza? E vou querer iniciar ela com uma string vazia. Então, aqui, onde eu digo que eu quero o valor do campo Olá Mundo, agora vai se tornar essa propriedade criada no nosso state. Beleza? Então, como é que vai ser a dinâmica aqui, né? Vou tirar até um pouco para cá aqui. O usuário vai digitar alguma coisa no nosso campo. Vai disparar essa função com evento. Essa função com evento vai atualizar o nosso state, que vai fazer com que o método render seja disparado novamente e que o valor no campo seja atualizado. Beleza? Então, como é que nós faríamos aqui a mudança de state, né? Seria basicamente pegar o state, o valor do campo, e atribuir o que vier dentro do evento, que o evento ele tem uma propriedade chamada target, e dentro dela tem uma propriedade chamada value. Beleza? Então, se eu der um F5 aqui na página, e vou tentar digitar uma coisa no campo, ainda não vai funcionar. E por que ainda não vai funcionar? Lembra que lá atrás nós conversamos que a classe ela é uma função e que quando nós estamos trabalhando com função, nós não queremos que os argumentos sejam mutáveis? Bom, o que a gente está fazendo aqui é justamente um efeito colateral, tá? A gente está mutando um valor que para a classe ele é um parâmetro, que é o state, tá? Então, nós não podemos resolver o problema dessa maneira, né? Como é que nós vamos fazer, então? Então, acontece que o React Component ele vai ter um método chamado setState, que vai cuidar dessa alteração de estado para nós, tá? E o que ele vai receber? Vai receber um objeto, e esse objeto vai fazer merge com o state atual, tá? Então, eu vou querer dizer que esse objeto ele vai receber a propriedade valor do campo, e aí sim eu vou pegar aqui o meu valor que está passando, que o usuário estiver digitando, e isso vai ser mergeado toda vez que o usuário digitar com o nosso novo state, e o render vai ser disparado novamente, atualizando a interface para o usuário. Vou dar F5 aqui na página, e agora sim eu posso digitar normalmente aqui. Estou possibilitando que o meu usuário digite alguma coisa no meu input, certo? Pô, legal. Então a gente já descobriu aqui sobre o método do ciclo de vida render. A gente descobriu que vão ter alguns elementos do React que eles vão ter propriedades extras que não existem no HTML, né? E nós também descobrimos que o método setState ele vai mudar a nossa propriedade state da classe e que ela também vai provocar o redisparo do método render, tá?
Isso é o que significa tornar uma classe reativa a mudanças internas de estado, tá? Então, agora que a gente sabe dessas coisas, eu vou querer criar uma nova propriedade no meu state. Eu vou chamar de todos e vou passar um array vazio para ela, tá? E agora que nós estamos trabalhando com array, eu vou querer também, deixa eu ver. Eu vou querer inicializar o valor desse todos, digamos com um fetch ou com comunicação com algum endpoint. Eu quero que retorne algo para que eu possa atualizar esse valor desse todos, né? Agora, onde seria o local ideal para fazer isso dentro de uma classe React? É no método component didMount do ciclo de vida da nossa classe. Esse método aqui ele é bem legal para a gente chamar mudanças de estado. Então, eu gostaria que vocês imaginassem, então, agora que nós estamos fazendo, sei lá, uma requisição para um servidor e que está voltando dessa requisição a nossa lista de to-dos, tá? Eu vou chamar o setState e vou atribuir esses to-dos advindos do nosso servidor para uma lista com os itens ir à academia, ler o livro do Dean, fazer café. Beleza? E eu também vou querer imprimir a nossa lista de afazeres na nossa interface de usuário, tá? Então, para isso, eu vou criar uma lista ordenada, tá? Dentro dessa lista ordenada, eu vou abrir um bloco de JavaScript. Eu vou chamar os nossos to-dos que estão dentro do state, tá? E eu vou chamar o método map, que nós vimos anteriormente no slide, tá? Esse método map vai receber como argumento cada item da iteração, e para cada item da iteração, ele vai retornar, lembra que essa seta significa retorna, né? Ele vai retornar um novo item modificado. Então, nós temos strings dentro do nosso array, né? Nós queremos modificar as strings para quê? Para elementos do React. E esse elemento, no caso, eu vou querer que seja um item de uma lista. E eu vou abrir mais um bloco JavaScript para imprimir esse item da lista aqui dentro. Beleza? Então, se eu der F5 agora aqui na página, se tudo deu certo, eu tenho aqui minha lista de afazeres impressa, tá? E agora é um detalhezinho, tá? Ele vai dar esse warning aqui se você não tiver a prop key para uma iteração de lista dentro do React, tá? Então nós precisamos passar aqui, geralmente se coloca aqui como segundo argumento do map um indexador de cada iteração e se passa para aqui, né? E esse problema já é sanado, esse detalhezinho é sanado, nós não temos mais warnings, tá? Não sei se vocês têm alguma questão aí, eu estou cuidando aqui o chat. Vamos prosseguir, tá? Eu vou querer evoluir ainda mais a nossa classe aqui. E para isso eu vou querer criar um form, tá? Ao redor do meu input. E embaixo dele eu vou querer criar um botão do tipo submit, que vai ter a ação de adicionar um novo to-do, né? Então, assim como o input recebe a prop onChange para fazer mudanças de estado, o nosso form vai receber o onSubmit. E eu vou querer passar uma função chamada this.adiciona to-do para esse submit. Assim como a muda valor campo, a adiciona to-do, ela vai receber um evento como argumento, beleza? E nós vamos querer chamar uma função desse evento de prevent default. Por quê? Porque normalmente os formulários do HTML, toda vez que você faz a submissão deles, ele vai dar um refresh na página do tipo post, né? Então nós não queremos que isso ocorra, por isso desse prevent default. E nós queremos fazer, agora vai vir um trecho de código ó, bem bonito, tá? Nós vamos querer resolver de maneira declarativa a atualização no state de um array, de uma lista, tá?
Como é que isso é feito de forma 100% declarativa, né? Primeiro nós vamos chamar o nosso setState, só que dessa vez, ao invés de passar um objeto que vai ser mergeado com o nosso state atual, eu vou querer passar uma função para ele. E essa função recebe como argumento o state anterior, beleza? Eu vou abrir essa função, então, e eu vou dizer que ela retorna o nosso state anterior e todas as suas propriedades. Só que eu vou querer atualizar o valor do campo. Eu vou copiar aqui, que é mais rápido. Eu vou querer reinicializar o valor do campo para uma string vazia, ou seja, eu vou querer limpar o form, tá? E eu vou querer também acrescentar um novo to-do. E para isso eu chamo os meus to-dos, passando todos os meus to-dos antigos, tá? Em adição ao valor que está no momento no campo valor do campo, tá? Agora, faltou um state aqui. State ponto. Beleza. Essa sintaxe aqui, eu vou até ampliar aqui, ela parece ser meio estranha, tá? De começo, né? Agora, eu poderia ter pego o array de to-dos, né? Que é esse cara aqui. Eu poderia ter pego ele, copiado ele para uma nova variável que vai sobreviver dentro do escopo da função adiciona to-do, fazer o push do valor que está no nosso estado, o valor campo, para essa lista copiada. E aí sim, usar essa lista aqui para substituir o to-dos atual, eu poderia. Seria uma solução imperativa, tá? Só que daí você tem que sempre se lembrar de que você tem que copiar para uma nova variável o array, porque senão você vai, com ponto push, você vai estar mutando ele, você vai estar causando efeitos colaterais. E dessa forma assim, nós não causamos nenhum efeito colateral. Certo? Então, salvei o código aqui, eu vou dar um F5 aqui. Agora nós temos o nosso botão. E se eu escrever aqui, ó, fazer a cama, vai ser um novo a fazer para mim aqui. Clicar em adicionar, ele vai estar limpando o campo e atualizando a nossa lista de to-dos com esse novo item. Beleza? Vamos ver aqui que eu vi que o Leonardo escreveu alguma coisa aqui. O Léo pediu se eu poderia mostrar a desconstrução nesse exemplo. Sim, eu poderia. O Léo gostaria de ver um exemplo sobre desconstrução. E no caso, a desconstrução ela se tornaria útil dentro desse método aqui, caso nós estivéssemos usando ele de forma imperativa, tá? Como a gente utilizaria a desconstrução, né? Eu vou escrever aqui, eu vou comentar esse cara aqui, tá? Nós vamos querer, então, criar uma nova variável com base no nosso to-dos desta forma, tá? O que a gente está dizendo com isso aqui, né? Que a gente quer copiar a propriedade to-dos do nosso state para uma nova variável, tá? Agora é seguro fazer o push desse cara aqui, tá? Então eu faria o push aqui do valor que está no state do nosso valor campo. E aí eu ia pegar esse novo array ali que eu instanciei, né? E aí eu poderia fazer um setState com esse novo array, tá? Isso seria a solução imperativa utilizando desconstrução, da qual o Léo comentou ali, certo? Mas, pessoalmente, para essa situação, eu acho a maneira declarativa muito mais elegante, tá? E muito mais React, tá? De se fazer. Então, pessoal, de código era isso, tá? Assim, demora um pouquinho de tempo para você se acostumar com essas sintaxes novas, né? Até mesmo com o JavaScript, né? E, enfim, é um aprendizado diário, né? Lidar com programação funcional, tá? Eu gostaria, então, de voltar para a apresentação agora.
Vou passar o slide aqui. E eu fiz aqui um breve resumo do que é, na minha visão, o React, né? Então, não sei se vocês estão chegando bem, acredito que sim, né? Beleza. O que o React é, né? Primeiramente, o JavaScript ele não é uma linguagem puramente funcional. Entretanto, o React vai fazer uso de algumas características do paradigma funcional, que é o código declarativo, como nós vimos, a combinação de funções, sempre que for interessante extrair um método ou até mesmo um pedaço de JSX inteiro, né, para um novo método ou até mesmo para um novo componente, é muito interessante, porque a gente vai transformar a nossa aplicação extremamente modular, né, e a gente vai prevenindo ela de ocorrer efeitos colaterais e com o tempo vai se tornando mais fácil da manutenção para ela, né? Então, combinando funções sem modificar o valor de parâmetros dela, tá? Agora, qual que vai ser o papel das funções na nossa aplicação? Vai ser de disparar mais funções, vai ser de retornar alguma interface para o nosso usuário, ou vai ser de retornar qualquer coisa, tá? Então, eu coloquei aí do lado a imagenzinha ali de um ator derrubando blocos de dominó, né? E na minha visão, o React é mais ou menos isso, tá? Quem seria o ator, né? O ator é o nosso usuário final usando a nossa interface. Então, toda vez que ele clicar num botão, que ele fazer o submit de algum formulário, que ele digitar alguma coisa em algum campo, ele vai estar provocando um efeito em cadeia de disparo de funções uma atrás da outra, né? Como se fosse as peças do dominó caindo em sequência, né? E às vezes elas vão até entrar em bifurcações, ou seja, eu vou ter uma função que vai chamar duas funções, vai chamar três funções. Eu vou ter algumas funções que vão terminar fazendo uma chamada para um endpoint de algum servidor, né? As minhas funções elas vão para tudo que é lado, né? Então, utilizando esse conceito de combinar funções, né, foi aí que a comunidade inventou um monte de ferramentas que podem ser utilizadas em conjunto com o React, porque o React em si é muito simples. Ele não faz muita coisa, né? Então aqui eu fiz uma reunião de algumas ferramentas que eu, na minha visão, eu considero as mais utilizadas, mais úteis quando se está programando em React, né? Então, primeiro nós temos o React DOM, que nós vimos, né? Que nós pegamos um elemento do React e renderizamos ele na web. Nós vamos ter o React Native, que nós vamos pegar também elementos criados com React, só que em vez de renderizar na web, ele vai nos possibilitar renderizar no aplicativo nativo de iOS ou de Android. Nós temos o React Router, que ele vai ser uma biblioteca também declarativa, que nem o React, que vai acoplar a nossa aplicação ao cabeçalho do navegador, ou seja, quando o usuário digitar alguma rota, ou quando ele voltar, ou quando ele ir para frente no navegador dele, a nossa aplicação vai conseguir escutar isso e fazer as modificações de interface necessárias. Nós temos o React Navigation, que é muito semelhante ao Router, só que no caso é para alternar as telas do aplicativo nativo. Tá? Nós vamos ter o Redux, que ele faz um monte de coisa, só que em linhas gerais ele torna-se útil quando nós temos um state dentro de uma classe, dentro de um componente, que ele precisa ser usado em outros componentes também. Quando aparece essa necessidade, é bem interessante cogitar o uso de Redux, tá? Nós vamos ter o Jest para fazer os testes unitários. E nós vamos ter também esses três caras aqui, tá? Por que eu destaquei eles, né? É quando nós queremos... O JavaScript normalmente é uma linguagem sem tipos, né? Só que quando a gente está falando de aplicações do nível Enterprise, digamos que a Maria desenvolveu um componente que o João vai utilizar, né? O João nunca conversou com a Maria sobre aquele componente, né? Então, a Maria disponibiliza o componente com certos tipos que são aceitos por ele, com certas props tipadas, né? Para prevenir que o João passe parâmetros inválidos para dentro do componente da Maria, tá?
Então, eu resolvi esses 3 caras aqui que eu considero eles bem legal para solucionar essa questão. E deixa eu ver que horas são aqui. Nós temos 15 minutos ainda. Não sei se vocês teriam alguma observação, né? Fique à vontade para mandar qualquer coisa aí. Quem estiver ainda acompanhando, né? Ó, o Carlos está ali ainda, ele falou. Legal. Espero não ter me enrolado muito, né? Bate o nervosismo, né? Tem um monte de gente com bastante cancha aí assistindo o cara, né? Legal, Carlos. Obrigado, cara. Obrigado. Não sei se algo ficou explicado de maneira confusa, ou se eu falei alguma coisa incorreta, né? Que vocês querem me corrigir também. Ó, a Isaura mandou parabéns. Valeu, Isaura. Opa, valeu aí, pessoal de Passo Fundo. Ó, o Pedro mandou uma questão aqui. É viável sempre que criar um componente React, setar o método construtor e dentro dele o state? Assim, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Porém, se eu não me engano, foi em alguma atualização do ECMAScript, tá? Que aconteceu o seguinte, que você não precisa mais fazer isso, tá? Aí o pessoal às vezes chamava métodos no construtor, né? Mas isso acabou ficando depreciado em favor dos métodos do ciclo de vida, né? Então, na minha opinião, tá? Você pode escrever o state dentro do construtor sem problema, mas em 2019 eu não vejo porquê, tá? Inclusive, eu gostaria de comentar isso, né? Nós vimos alguns métodos do ciclo de vida, só que o React está toda hora depreciando esses métodos em favor de métodos novos do ciclo de vida, ou até mesmo de bibliotecas que sanaram o problema que o método de ciclo de vida tinha sido concebido para resolver. Então, o React ele é uma biblioteca assim, ó, que ele está em muita sincronia com a comunidade, né? Tem pessoas assim, desenvolvendo soluções fantásticas assim para serem trabalhadas justamente junto com a própria biblioteca, e são soluções que utilizam também de paradigmas da programação funcional. Ô, Antônio, beleza, cara? O Antônio é meu colega aí do projeto da For All, me mandou parabéns aí, valeu, cara, muito obrigado. Show, galera. Eu gostaria de finalizar, então, o webinar, tá? Eu gostaria de fazer agradecimento ao Márcio Jeremia e o Guilherme Pissolato, tá? Que foram eles que tornaram factível a execução do webinar, eles que se mexeram e mandaram pro pessoal a iniciativa, né? Então, meus agradecimentos a eles. E eu gostaria de deixar meu endereço de e-mail aí também, caso vocês queiram me mandar qualquer coisa, tá? E eu gostaria de finalizar com uma mensagem de vamos fazer mais. Que eu acredito assim que tem bastante gente com as mais variadas conhecimentos, né? Que poderiam falar em mostrar esses conhecimentos em uma série de webinars, né? Talvez criar uma série que possa ser exibida mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, né? Quanto mais pessoas, melhor, né? Para fazer um bate-papo aí, conversar, né?
a empresa tão grande, né? Nossa querida empresa, ela é tão grande, tem gente que a gente nem conhece, né? Aí seria até uma maneira interessante de fazer uma comunhão, né? Seria bem legal. Então, gostaria de finalizar com essa mensagem ali, com 10 minutos de antecedência, né? Infelizmente não. Estamos dentro do time box, mas não deu 1 hora. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, tá? E que venham mais webinars. E muito obrigado aí pela audiência. Valeu, falou!